Mas vocês mantenham a sintonia, porque senão faltam as palavras, falta o sentido. Primeiramente, cada vez mais, né, este momento pandêmico, a dor vai ganhando nomes. E nós lembramos que Francisco de Assis, quando os primeiros companheiros da ordem foram martirizados na Alemanha, ele, de certo modo, ele disse que gostaria de estar com eles e que sentiu aquela dor, né? Assim como Pedro sentiu quando alguns companheiros foram martirizados antes dele. E Francisco disse assim, né? Agora eu posso dizer que verdadeiramente eu tenho irmãos na ordem. Ele era da irmã dor, né? Da irmã morte. Então, a única questão que acontece é que ficam invisíveis. Algumas pessoas que não são assim, conhecedoras, afeitas, né, da questão espírita, pensam assim: ah, mas a pessoa está bem, será que ela gostava de quem passou para o plano espiritual? Será que não sente falta? É um enorme consolo quando se fala que é o Consolador, porque nós temos uma visão esclarecida de que não somos o corpo físico. Muito anteriormente, a doutrina espírita, Jesus já tinha nos demonstrado isso pela imortalidade. Anteriormente a Jesus, Sócrates havia experimentado a cicuta, porque foi sentenciado a isso, que era o veneno. E aí, quando os discípulos choravam, Sócrates explicava: isto aqui não é Sócrates, isto aqui não é Sócrates. Ele dizia: não tem como me prender, não tem como matar, porque a morte não existe. E esta é a realidade, né? Minha mãe estando lá, eu faço de conta que ela fez uma viagem para um lugar muito bom e eu não quero atrapalhar a viagem dela. Então ela pergunta: tá tudo bem? Eu falei: tá ótimo, né? Até se ela entrar demais, eu falo: mas só vai me desculpar, mas isso aí não é do departamento da senhora, não. Tá? Nós sabemos que eles vão se alinhar nas frentes da caridade. O nosso tema é visão. Tá, Demóstenes? Vamos trabalhar, né? Primeiramente, geralmente a gente usa elementos que são coincidentes com alguns estudos, por quê? É o que nós chamamos de fundamentos, tá? Então, quando a gente faz referência àquele livro complicado, mas com tanta profundidade, que é o Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através do Chico Xavier, aquele livro é complexo, tem uma biologia forte, né, tal desafiadora, mas é muito interessante, por nós percebemos como André Luiz ele vai mostrando as etapas do nosso desenvolvimento evolutivo. O que isso tem a ver com a visão? É que nós podemos partir da dedução, né? Primeiro nós somos alguma coisa, aí esta alguma coisa sente um calor de um lado, frio de outro, e sente um gosto, uns preferem frio, outro calor, e que a nossa tendência já passa a ser de repelir, de nos afastarmos do que nós não gostamos e nos aproximarmos do que nos dá prazer. Então, um gosta mais do frio, outro gosta mais do calor, isso até hoje. Além disso, nós também experimentamos o quê? Nós passamos a buscar o prazer e nos afastarmos do que nos parece desprazeroso. Então, por essa sensação, por esse esforço de aproximação e de distanciamento, nós temos algumas escolhas e vamos tendo discernimento. Está fazendo frio, está fazendo calor, é bom, é ruim, é amigo, é predador, vamos desenvolvendo. E nós nos movemos, assim como nós podemos perceber assim, as flores e as plantas que se aproximam, que buscam a luz do sol, né? E só que depois nós vamos desenvolvendo de tal modo esse anseio pela vida, pela satisfação, pela plenitude, que nós, em vez de sair trombando as coisas, né, esbarrando nas coisas, nós tentamos antecipar. Então nós passamos até a percepção das vibrações, do que aproxima e do que se... Assim os peixes percebem uma turbulência mais forte na água, porque um tubarão se aproxima. E essas vibrações elas vão sendo interpretadas, e nós vamos interpretando de tal modo que nós desenvolvemos os nossos órgãos do sentido. Tudo isso será a tradução evangélica, não desistam, tá? Os órgãos do sentido fazem com que a pele seja o nosso primeiro desenvolvimento, segundo André Luiz. Lembram? Frio, calor, vibração. E a gente consegue perceber que essas vibrações também elas emitem sons, né? Então, um tempo nós passamos, de certo modo, como se todo o ser ouvisse.
e vai desenvolvendo os ouvidos. Mas nessa trajetória também, para sabermos se o que nós estamos buscando está perto, se daquilo que estamos fugindo está perto ou longe, nós temos uma outra necessidade antecipatória. E aí nós vamos plasmando os olhos. Isso é muito importante, por quê? Porque através dos olhos nós temos mais ou menos a nossa manifesta preferência de direção, para onde nós queremos ir e para onde nós não queremos ir. O que está vindo, o que eu estou buscando. E os olhos também começam a fazer um discernimento. Olha como nós vamos ficando complexos e como vamos ficando bonitos. Nós vamos descobrindo coisas. Então nós passamos a ter não apenas a percepção do sentido, mas a manifestação do nosso gosto, das nossas diversidades e com essa variedade linda do universo que nos rodeia. Passamos a ter discernimento do bem e do mal. Na Gênesis, lá na Bíblia, a expressão que consta assim, nós já dissemos isso e vamos voltar ao inverso hoje, tá? Antropomorfismo, como se Deus tivesse cérebro e descobrisse as coisas e não soubesse tudo, e se Deus tivesse boca e ele falasse, façamos a luz, faça-se a luz, e aí Deus vê, é como se Deus tivesse olhos. Primeiro ele fala, né? Faça-se a luz. Depois ele descobre, ele vê que a luz era boa e separa a luz das trevas. É óbvio que, primeiro, Deus não precisa de boca para falar. Ele não precisa de olhos para ver. E ele também não precisa descobrir, ver que a luz era boa como se fosse uma revelação, uma descoberta. Nossa, eu inventei a luz, eu sou o cara, nossa, olha só o que eu fiz. Eu não posso esquecer, vou até anotar essa receita. Não é assim, de antemão. É claro que Deus sabe tudo, ele é onisciente. Então ele já sabe da luz, ele manifesta a luz. A visão, ainda tem um pouquinho de escola, professor tem essa mania, tá? Não é a luz que nos dá o sentido da visão, não é através da luz que nós conseguimos ver ela, das cores, não é assim? Bem, então faça-se a luz e vem a visão. Agora nós vamos para Platão. Platão, o mito das cavernas. O que isso tem a ver com a visão? Tudo fará sentido, tá? Quando Platão faz aquela explicação, aquela comparação, eu falo toda semana a palavra metáfora, metáfora é comparação, a palavra é muito bonita, né? Merece ser repetida. Nós estamos aprendendo uma coisa que os gregos já estudavam, que é a análise do discurso. Isso é chique, gente, isso é bacana, tá? Nós estamos estudando uma coisa lá dos gregos, lá de análise do discurso das universidades, de um modo simples. Então, aí Platão, ele explica que a humanidade ela vive nas cavernas, e ela tem a impressão de que ali é a realidade, mas eles estão vendo que lá dentro das cavernas há sombras, e achando que as sombras são a realidade. E eles se distraem com as sombras e acreditam que elas é que são a realidade. E Platão explica que do lado de fora da caverna é que está a realidade. É como se ali fosse um reflexo, e é reflexo dos objetos, as sombras. Quem não conhece a realidade fica pensando que as sombras são a verdade e vive como se fosse. Platão disse, então, que nós temos o mundo das formas onde nós estamos e o mundo das ideias, que é o plano espiritual. O mundo das formas é como se fosse uma cópia do mundo das ideias, né? Nosso irmão Paulinho foi para o mundo das ideias, ele voltou para casa, de onde nós todos vimos e para de onde todos nós vamos, só o tempo é que é diferente. Por isso que a gente tem que ter instinto de conservação, porque a gente tem que achar isso aqui uma maravilha mesmo. Tem hora que tem contradição, o menino nasce, dá uma palmada nele e já chora. Mas aí dá um brinquedinho, balança alguma coisa, abraça, afaga, e aí tem o período de amamentação para achar isso aqui é uma maravilha. Nós acreditamos nas sombras da caverna. Isso é necessário. Mas é uma realidade secundária, uma realidade menor. Então, quando Platão cita o mito das cavernas, ele está mostrando para nós a luz, os objetos que nós distinguimos, a sombra dos objetos. E nós acreditamos, às vezes, que essas sombras é que são as grandes realidades. No Oriente eles chamam de Maia, o deus das ilusões. Nós nos apegamos de tal modo que nós achamos que a razão da nossa existência são as sombras, é a matéria.
Nós achamos que a razão da nossa existência são as coisinhas do mundo. Sem entrar em detalhes de consumismo, tudo é necessário, já dissemos, e tudo é de Deus. Mas essa clareza ajuda do que é o principal e do que é o secundário, que é menos importante. Então, nós estamos olhando ali as sombras, por quê? Porque a nossa visão com a luz distingue os objetos. E vendo os objetos, nós achamos que esta é a vida, esta é a realidade. Outra introdução importante, nós vamos ter tantos exemplos hoje bíblicos, tá? Podem ter certeza. Aqui é bom porque ninguém está por obrigação igual na escola, não vale nota, ninguém é obrigado a anotar. E ao mesmo tempo a gente pode contar os casos, né? Sem muita preocupação, falso ou verdadeiro, múltipla escolha, não precisa de nada disso. Tá? A gente vai semeando e cada um aproveita o que gostar. Aí quando nós olhamos, lembram que umas coisas a gente gosta e outras não? Nós procuramos o que gostamos e nos afastamos ou evitamos aquilo que não nos agrada? Bem, significa que o ser humano, inevitavelmente, ele é valorativo. O que é isso? Valor. Valor é o afeto. Gosto, não gosto, adoro, nossa senhora, tudo de bom, tudo de ruim. Não, pense nos sabores, né? Tem gente que adora pimenta, tem gente que detesta sal, outro prefere açúcar. Na China fazem até diagnóstico com esses sabores. O sentido hoje é a visão, não é o paladar não, tá? Só para exemplificar. Nos olhos nós temos valores. Uns valores são estéticos, a aparência. Como assim? A pessoa vê uma mesa posta e fala, nossa senhora, que banquete, quem foi que arrumou essa mesa? Ficou linda. Vê uma casa, nossa casa maravilhosa. Vê ali e já pensa, está precisando de uma reforma. Olha uma roupa, nossa, essa roupa, eu me vi nessa roupa, onde foi que você comprou? Outra pessoa já diz assim, essa roupa eu não usaria nunca. Nós olhamos assim e falamos, nossa, que lindo que está esse tempo nublado. Outro fala, me dá uma tristeza de olhar o tempo assim, eu gosto de sol. O outro fala assim, eu não aguento o sol. Aí é a diversidade. A chuva, né? Uns olham a chuva e falam, nossa senhora, a chuva é maravilhosa. Dá vontade de ficar ali brincando na chuva o tempo todo. Até o Sandro mandou para a gente hoje, né? Uma criança oriental experimentando na chuva, encarnada pela primeira vez na chuva, né? E outros olham a chuva e pensam que é tristeza, inundação, destruição, são os traumas, eles estão dando informações, é como se fossem câmeras, né? Elas absorvem, guardam, memorizam e associam. Por isso é que para uns que têm a passagem de vidas aí, olha o outono e lembra alguma coisa que deixa triste. O outro fala assim, eu lembro de alguma coisa boa, alguma coisa que me alegra nessa paisagem. Outra fica assim, nossa, eu tenho medo, medo de altura, medo de fogo, medo de água, e por várias razões nós temos memória. Um exemplo disso nós temos os elefantes, né? Quem assiste alguns documentários sabe que os elefantes eles têm uma memória interessante. Eu tinha dúvida se isso era lenda, se era mito, o que era, mas é a verdade. Eles têm uma rivalidade histórica com os leões, muitas vezes. E quando eles têm algum ressentimento sobre leões que atacaram um filhote, alguma coisa, eles lembram. E de repente tem um humor, sabe aquela coisa de bater uma lua assim? Acho que é isso, né? De vez em quando um elefante, elefante, aliar, vai ser o nome lá, mas de vez em quando dá uma carreira atrás dos leões lá, bate uma raiva, lembra de alguma coisa, sabe, sei lá o quê, e vai extravasar. Pensou? Elefante extravasando por trauma? Porque senão você fica reprimido, né? Só Freud explica, mas não é o caso. Então, não. Evolução é importante. Os olhos são importantes para antecipar, para distinguir e pela afetação. Pela nossa experiência, nós memorizamos. E Deus fez de tal maneira a matéria que ela é sedutora, é atrativa, porque se não fosse atrativa, nós não nos alimentaríamos. Se não fosse atrativa, nós não nos apaixonaríamos. Se ela não fosse apaixonante, nós não nos relacionaríamos. E se nós não tivéssemos afetação, nós não cuidaríamos uns dos outros. Então, o atrativo, o lado negativo é falar a tentação, a sedução, a persuasão, ela é interessante. A sedução, ela faz parte do processo da nossa existência, é necessário.
E ela é representada, por exemplo, na Gênese, na figura, ela vai persuadir Adão e Eva de que aquele fruto é todos, só não pode aquele, mas esse aqui é o melhor de todos. É o mais interessante, sabe-se lá que fruto, a maçã levou a culpa? Então vamos manter a culpa da maçã. Nem tinha macieira, parece, naquela época, naquele lugar, mas vamos lá. Mas aí, a maçã tem que ser atrativa, e a serpente tem que parecer uma amiga conselheira. Com os olhos também é assim, né? Nós temos necessidade, pela visão, então, de ver maravilhas no mundo. É um exercício que nós temos discernimento, e quando junta com esse valor, com essa experiência comparativa, com esse trauma, com esse discernimento, o amargor, o azedume, a dureza, nós começamos a achar tudo ruim, tudo feio, tudo desprezível, e o mundo se torna para nós um lugar de penúria, mas o problema é nosso, porque nós vamos continuar na experiência. Nós vamos precisar compreender esses conteúdos. Às vezes de fora para dentro e às vezes de dentro para fora. Então, converter o olhar também é possível. E às vezes processo educativo, uma nova experiência, o perdão, por vários fatores nós convertemos esses valores, nós podemos transformar, às vezes não são radicalmente definitivos, radicais, definitivos, fatais. Aí é que alguém, de repente, poxa, eu não ligava para alguns tipos de alimentos, eu não ligava para abóbora, não ligava para chuchu, não ligava para pepino, não ligava para melão, algumas coisas assim, com o tempo eu aprendi a gostar desses alimentos. Ama-se aquilo que se conhece. Então a pessoa pode, poxa, detestar, não gosta de ouvir falar em cristianismo, catolicismo, espiritismo, política, ou qualquer coisa, mas à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos descobrindo que tudo é divino e que tudo tem conteúdos para serem descascados, para ser saboreados. E às vezes nós interpretamos mal pela aparência, como também pode se dar ao contrário, é óbvio, né? A gente tem uma impressão e descobrir que o sentido aqui que nós estamos vendo é diferente. Sempre divino. Bem, até aí está. A visão é muito marcante, ela é muito importante na história bíblica, e por diferença com a história bíblica, tá? Com as narrativas. Construção da narrativa, outro nome, expressão bonita que tem sido usada em alguns lugares. Alguns, vamos lá. O início do Novo Testamento mostra duas manifestações da visão interessantes. Tem ou não? Vamos pensar outro. Eu nem pensei aqui não, mas vamos lembrar. Começa com Zacarias e com Maria, né? Os dois que conseguem ver o anjo. Aí nós estamos falando de mediunidade, não se sabe se materialização luminosa. Tudo bem, importa é que eles viram. E o anjo deu a chave do que estava destinado. Zacarias e Isabel dariam à luz uma criança, João Batista. José e Maria receberiam o Salvador, o Messias, Jesus. Quem anuncia? Um anjo. Visão. Escutam, mas veem. Quando Jesus nasce, antes de ele nascer, aliás, João Batista já tem uma história interessante. Quando Maria vai visitar Isabel, o menino salta no ventre, porque logo que você se aproximou, lembra que a questão da vibração antes dos olhos, né? João Batista já tinha essa capacidade bem desenvolvida. Ele salta no ventre de Isabel de alegria, porque percebe que o querido, o Messias, o esperado, o tudo divino, estava no ventre daquela que se aproximava. Ele sentiu a vibração divina e saltou. Vibração com vibração, conexão. Nem precisou dos olhos físicos para perceber. Os reis magos procuram Herodes e perguntam para eles, né? Onde está o Salvador, né, que está nascendo, aquele novo rei, a fim de que ele pudesse ser adorado. E Herodes, que já não via fisicamente, sabe lá, mas espiritualmente ele estava turvado pela ambição, né, pela vaidade, pelo apego ao trono. Logo que vocês o virem, avisem onde ele está, a fim de que eu também possa adorá-lo.
O intuito dele era eliminar a criança com receio de ter sucessor. Os reis magos se valeram de informações de mapas, de leituras das estrelas. Eles tinham essa capacidade de interpretar a posição dos astros. Por algum sinal, eles identificaram, por alguma conjunção, eles perceberam que era o momento de Jesus e que estava naquela região. E eles eram reis e vieram adorar o verdadeiro rei. Visão de reis magos, visão de Maria, visão de Zacarias, depois a visão de Simeão. Simeão era um idoso que ficava na porta do templo esperando todos os dias, porque tinha sido anunciado a ele que ele não faleceria antes de ver o Salvador. Então ele ficava ali, nos registros, né, das crianças, esperando, até que ele viu Maria, louvou a criança e disse: Senhor, agora tu podes levar o teu servo, porque já cumpriste a tua promessa e já permitiste que eu visse o Salvador. Olha só, Simeão estava lá. Quando a gente entra em segunda pessoa, a gente custa construir a frase, permitiste e tal. Então, vocês entenderam. Mas aí Simeão está lá vendo, esperando cada criança. Olha, não é essa. De novo, olhos de ver. Quem tiver olhos de ver, Jesus usa essa expressão. Quem tiver ouvido de ouvir, ouça. Quem tiver olhos de ver, veja. Simeão tinha olhos de ver. E ele não tem essa questão, vou ficar livre logo, não. Vou fingir que essa criança, problema. Ele tem convicção de que aquela é a criança. Ele sente, aí é outra questão dos olhos, né? A alma sente, o espírito vê. Os olhos veem o que o espírito vê. Às vezes nós olhamos e vemos uma pessoa da maneira que a nossa sugestão é dada. Lembra da afetação e do valor? É por isso que às vezes olhamos alguém e falamos: não fui com a cara daquela pessoa. Sabia que eu já não ia dar certo. Quer dizer, nós já começamos com pré-conceito. Se nós treinarmos o olhar para gostarmos de tudo, nós vamos mandar essa informação para purificar os olhos e vamos perceber positivamente, nós teremos uma predisposição de ver o bem e de receber o bem, acolhermos o bem e decifrarmos o bem de quem parece nem ter o bem claro ou manifesto. Mas Simeão esperava essa criança, ele estava receptivo, Maria estava receptiva. Ele não estava tentando induzir, ele estava procurando. Quando ele vê então a criança, ele já avisa: olha, agora o senhor pode levar o seu servo, porque ele já viu, conforme o senhor prometeu, a salvação do povo de Israel. E ele olha Maria e também faz aquele que a gente chama presságio, né? Quando diz: olha, uma espada trespassará o seu coração. Então Simeão, ele tanto conseguia ouvir a instrução, sentir a voz, as manifestações mediúnicas, quando ele conseguia, se tinha também a premonição do futuro, quando ele teve o discernimento, a identificação do Messias. Olha como esse Simeão via, com que profundidade, com que capacidade, né? Eu não sei se é uma câmera de 360 graus, 3D, quântico, sei lá qual é, mas ele é impressionante. E outro que impressiona é, de novo, João Batista. Porque João Batista ia pelo deserto, espírito de uma disciplina sem comparação, porque Jesus diz: lâmpada que arde no deserto o tempo todo, lâmpada que arde o tempo todo no deserto. Que espírito e que disciplina é essa? E eu vos digo que não há, o menor do reino dos céus é maior do que João Batista, mas não há um dentre os nascidos de mulher maior do que João Batista. Nós não sabemos dimensionar esse elogio que Jesus fez a João Batista, mas sabemos que é uma coisa muito intensa, muito imensa, muito grande. Então, quando João Batista está lá batizando muitíssimas pessoas, daquele jeito carinhoso dele, que João Batista é muito carinhoso, né? Eu, particularmente, se eu chegasse a ser batizado com aquela acolhida, aquele carinho dele, eu voltava. Porque já pensou? Quem vos ensinou a fugir da fúria que há de vir? Raça de víboras. Esse é João Batista recepcionando o pessoal. Só tinha verdade no verbo. Por ele ter a verdade no verbo, ele avisa: ele está chegando. Puxa, 400 anos ouvindo isso. Vem de lá, vem acolá, falsos cristos, falsos profetas.
Ele tinha que ser uma lâmpada poderosa e convincente para nos dizer que ele está chegando e nós acreditarmos e acorrermos lá para sermos batizados no Rio Jordão. Ele batizando, Jesus vem até ele lida com multidões, lida com mestres, lida com escribas convertidos, lida com mestres de outros, líderes espirituais de outros territórios. Jesus chega. E aquele João Batista pequenininho que do ventre sentiu a vibração de Jesus, vê Jesus e o reconhece. Olha como vê, olha como ele sabia o que esperava. Se reconhecem? Não sei. Mas é interessante que ele vê. Tanto é que ele passa um código importante que ele diz assim: eu que deveria ser batizado pelo Senhor, e o Senhor é que vem até mim. E Jesus diz: faça-se como deve ser feito. Isso é abaixo. João Batista, assim, no esforço, igual Pedro, quando deixou que Jesus lhe lavasse os pés, João Batista batiza Jesus. E ele já vislumbra o que ele vê. Eu devo diminuir para que ele cresça. E ele explica para o pessoal perceber a grandeza daquele momento, do que ele estava vivendo, do que ele estava discernindo, do que ele estava comparando e do que estava com a autocrítica, porque ele tinha discípulos, merecidamente, e ele diz assim: este é aquele de que eu lhes falei, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. Quer dizer, eu não sou digno, era costume dos escravos, esse aí, eu não sou digno de ser escravo dele, carregar as sandálias dele. Para os discípulos que engrandeciam tanto a João Batista e tinham numa conta extraordinária, aquilo era chocante, o impacto daquilo era poderoso. Por isso ele falou: eu devo diminuir para que ele cresça, porque senão vai atrapalhar, vai dar interferência, vai dar ruído. Como João Batista diminui para que ele cresça? Ele se deixa aprender e ele se deixa matar. Se ele não diminuísse, haveria ruído lá na frente. Teve com Pedro, com Apolo, com Paulo, com Jesus. Então, prejudicaria a mensagem. Ele falou assim: minha tarefa está cumprida. O grão de trigo, se não cai por terra e morre, fica sozinho. Porém, se morre, produz muito fruto. E João Batista deu fruto. Quando os discípulos souberam que ele estava preso, discípulos de João Batista, e que tinham dúvidas se ficariam órfãos de orientadores de guia, João Batista usa um sistema. Ele não fala diretamente, ele finge que tem dúvida e fala assim: ide e perguntai a ele: és tu aquele que haverá de vir? Ou deveremos esperar outro? Porque eles precisavam dos sentidos. Eles precisavam ouvir. Então eles vão até Jesus e perguntam: és tu? Ou devemos esperar outro? Jesus diz: visão. Os cegos veem, os surdos ouvem, e a todos é anunciada a boa nova, a salvação. Bem, quando Jesus diz: os cegos veem e os surdos ouvem, e eles sentem aquelas palavras de um jeito diferente, eles entendem que não estão sozinhos. E João Batista se deixa decapitar pela questão da história dele. Ele diz: é outra história, mas... Então, João Batista é grão de trigo, aplainai os caminhos do Senhor. Aí ele some de cena e Jesus vem. Pelos sentidos também é que é chamado Natanael. Natanael, ele era de uma franqueza. Quando Pedro conhece Jesus, Pedro fala, né? Pedro fala com a visão. E Natanael precisa da visão. Olha como a visão é importante. Pedro chega eufórico, chega para Natanael e diz assim: nós conhecemos, nós vimos o Messias. Pedro era empolgado, né? Natanael era tipo Allan Kardec, quando falaram das mesas girantes, o Natanael já era refletido. Ele não é do tipo: me mostra, cadê? Não é assim, não. Aí Pedro fala: nós vimos o Messias. Natanael diz assim: de onde ele vem? E Pedro: nasceu em Nazaré. Natanael com preconceito, tá? Os valores, o modo de ver Nazaré. Nazaré significava flor. Aí Natanael pergunta assim: acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, de lá não tem nada que presta. Ele é franco pra caramba. Eu vou ter que falar um pouquinho de Natanael de Eliseu hoje, tá? Natanael já está acabando. Então veja:
Aí Pedro fala para Natanael assim, porque ele fala, acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Pedro fala para Natanael assim, vem e vê. Venha e veja. Por quê? Porque Natanael tinha que ser igual a Allan Kardec nas mesas de herança, ele teria que ver. Pedro pensa assim, ó, se você vir o mestre, você não vai ter dúvida. Nós não temos, tudo bem, mas nem você vai duvidar. Aí, quando ele chega, Jesus olha para Natanael, de novo o olhar, de novo a visão. E já diz assim, eis aí um verdadeiro israelita no qual não há dolo, não há fingimento, não há cálculo. E Natanael se impressiona que ele viu, porque Jesus, mas o senhor me conhece? Eu vi o seu dia debaixo, ele fala de um código lá, que viu o seu dia debaixo de uma árvore e tal. Não sabemos que personagem era Natanael no Antigo Testamento, isso é um enigma. Mas Jesus fala espírito a espírito. E Natanael diz, bem, você vê que o senhor é um grande profeta, e Jesus, você está acreditando e se impressionando, me julgando um grande profeta, porque ouviu isso, porque viu isso? Você ouvirá e verá coisas muito maiores do que essas. A visão. Então nós já temos Zacarias, parecendo jogo de memória, né? Com trava-língua. Zacarias, Maria, Natanael, João Batista. Vamos continuar e vamos dar mais exemplos. E Simeão. Na história, agora nós vamos sair da linha de tempo, tá? Nós vamos pegar personagens de acordo com alguns agrupamentos. Nós temos alguns espíritos que foram provados pela visão. O pai de Tobias teve a privação da visão. Por quê? Ele era um justo. O que ele fazia? Enterrava cadáveres, porque ele tinha apenas que os cadáveres ficavam ao relento. Até na casa dele ele enterrava, mesmo no dia de sábado, sob pena de condenação. Falaram tanto, rogaram tanta praga que uma praga pegou. Enquanto ele dormia, ele era justo, virtuoso e bom. Enquanto dormia, algum pássaro, não se sabe se pombo, se andorinho, o que for, dejetos, vocês entenderam, né? Fez uma coisa lá de cima que, pela lei da gravidade, caiu nos olhos dele. Nos dois. Foi uma pontaria, foi um atentado, foi uma encomenda. E ele ficou cego. Algumas pessoas disseram, tá vendo? Que toda doença, né, tinha uma tendência de achar que era maldição, culpa dele, do antepassado e tal. O pai de Tobias fica cego. Encurtando a conversa, Tobias, filho, também bom, para uma viagem, enviado por Tobias, não vai dar tempo de contar a história, mas um companheiro sugere, né, se oferece para acompanhá-lo como guia, como serviçal, conhece o caminho. Vai, Tobias busca um remédio, um peixe, é uma história longa, vamos saltar. Escolhe a que seria esposa. Ela já tinha perdido alguns maridos, todos morriam na noite de núpcia antes que se relacionassem. Ele seria o próximo, mas ele não morre. E ele volta com uma parte do peixe, um tipo de azeite, ele queima lá, dá uma fumaça, descobrem que é um espírito complicado que perseguia essa esposa que seria esposa de Tobias. Aí o espírito vai, encontra o perseguidor lá, o aprisiona, parece que é a história da lâmpada, né? Você coloca o gênio dentro da lâmpada, e ele volta, casado, sobrevive, traz um remédio e cura, por orientação do guia que fala como que ia funcionar o remédio, e ele cura a visão do pai. O que isso tem a ver com a visão? O anjo depois desaparece. O guia era um anjo materializado que ficou muitos dias com Tobias. Como eles eram bons, esse anjo se materializou para ajudá-los e depois desapareceu da frente deles. Aconteceu com Pedro também, que teve essa visão de um anjo que o libertou de uma cela. Simbolicamente é o quê? Às vezes os anjos praticamente se materializam para nos libertar da cela, do desespero, do medo, da tristeza. E às vezes os anjos fazem esse processo, depois eles somem, porque agora é com vocês. Tá? Então o pai de Tobias, na verdade, teve essa mensagem, onde parecia que era mal, que ele não conseguia ver nada, foi o bem. Aconteceu com ele e aconteceu com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, vamos relembrar, quando ele teve a aparição de Jesus, que lhe apareceu como fosse um sol em meio ao deserto, a caminho de Damasco, um dos primeiros efeitos
é que ele ficou cego e caiu do cavalo. Ele ficou assim, desmontado, literalmente. Entenderam o jogo de palavras, né? Ficou meio esquisito, mas pode pegar literalmente. Eu pensei, ele ficou desmontado, psicologicamente, fisicamente, sem enxergar. Jesus é ótimo. Já deixou Saulo assim moribundo lá para esvaziar, vão esvaziar tudo. Sabe quando alguém vai fazer uma reforma? E fala, essa casa aqui, eu falo, nós vamos ter que derrubar essa parede, tirar aqui, tirar esse teto, mudar esse piso. Quer dizer, está dizendo assim, vai mudar a casa toda. Saulo de Tarso tinha a base de justiça, de cumprimento do dever e de disciplina na virtude. Mas qual era o problema de Saulo? A essência. A base do alicerce dele seria aproveitada, mas tinha que mudar a parede, janela, modo de ver, porta, o que ele deixa entrar, por onde que ele deixa passar e por onde que são as passagens da casa. Tá? Isso foi meio metafórico, tá? Não foi premeditado, não, pensado. Então Saulo ficou cego porque ele precisava se esvaziar primeiro. É simbólico porque ele fica 3 dias, parece. Acho que são 3 dias que ele fica lá naquela hospedaria lá em Damasco. Quando Ananias, encurtando a história a quem ele perseguia, vai lá para restituir a visão de Saulo. Então Saulo já tem ali um sermão do monte, o Tim, que é da tecnologia, zipado, né? Já zipou o sermão do monte e sem que ele tivesse lido o evangelho, mostrou para ele que o cristão Ananias fez bem ao que o perseguia. Curou, beneficiou, que ele queria mal. E trouxe à vida aquele que, a morte. O emissário da morte recebeu o emissário da vida, que lhe deu uma vida incomparável. Quando fossem escamas, né? Vamos falar disso depois também. No final nós temos falado do cego de Betsaida. Aí ele começa a enxergar. Ele tem uma nova recepção, ele tem novos valores, ele tem novas informações, mas fica igual aquele computador, a ampulheta ainda fica trabalhando. A história é longa, mas o que você sabe é que Saulo, que depois Paulo, já não vê as coisas do mesmo modo. Ele já vê Ananias de outra maneira. Ele vê que Demétrio, que era seguidor dele quando ele estava muito famoso, bem de carreira, não ficou lá com ele na hospedaria, foi embora, voltou. Ele se tornou imprestável, aparentemente. Caiu do cavalo, humilhado, cego. Depois ainda ia ficar pobre, tecelão, tecendo tapete, fazendo barraca. Bem, então já percebe o que era uma ligação espiritual diferente. Ananias entra e passa a mensagem viva de irmão, porque era médium de Jesus, que passou para os discípulos, que passaram para Ananias. Deu para perceber, então? Paulo, que usa óculos, sabe, quando vai mudando aquelas lentes, assim, para você escolher quais vão ser os seus óculos, né? Você vai vendo melhor. Paulo foi vendo de modo diferente. Ele precisou ser derrubado, passar por uma revolução, esvaziar para começar a aprender a ter olhos de ver. Porque ele tinha ouvido Estevão, ele teve a sensação de que ficou abalado. Deu uma fissura, uma dúvida, mas ele não soube interpretar que aquela era a verdade. Ele só sentiu um estranhamento que o abalou. Ele não teve ouvidos de ouvir, embora guardasse, olhos de ver, essencialmente, e se converter ao cristianismo. Precisou daquele abalo, daquela trajetória dele. Bem, então nós temos, Saulo precisou passar por isso. João Batista ficava no deserto anos antes de se manifestar. Jesus ficou no deserto anos antes de voltar para o que se chama missão pública. Alguns foram mais instantâneos. E aí na visão, eu sempre gosto do exemplo de Zaqueu. Zaqueu não foi para ouvir um sermão de Jesus, ele queria ver Jesus. E não era nem o tempo dele, ele fez o tempo. E acho sempre ótimo frisar, porque eu sempre imagino que alguém esteja no estudo pela primeira vez, nós temos que lembrar que, objetivamente, tem que ser literal, né? Zaqueu era baixinho. E a multidão tapava a visão de Zaqueu. E ele tinha uma fama de publicano, ele tinha um status razoável, tinha energia negativa, porque eles eram malquistas, né? Tinha muita antipatia, mas ele tinha uma autoridade. Humildemente pequeno que se assume, ele fica com tanto anseio de ver Jesus quando vê que ele está passando, né? Que ele subiu no sicômoro, numa árvore, subiu na árvore. Foi só para acreditar, Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. Foi tão extraordinário
que Jesus viu Zaqueu. Jesus não veio só assim avistar. Ele distinguiu Mateus porque Mateus se distinguiu. Zaqueu. Ele distinguiu Zaqueu porque Zaqueu se distinguiu. Zaqueu quis tanto ver Jesus, ele não foi para ser visto, ele foi porque queria ver. Ele acabou sendo visto. Estabeleceu-se uma conexão, uma sintonia. A prece faz isso, a intercessão faz isso, o pedido faz isso, a súplica faz isso. Então, Zaqueu sobe. Eu lembrei aqui da questão de libertação, né? Quando a mãe de Gregório faz um pedido e por causa disso eles distinguem um chamado, uma vibração diferente daquela prece poderosa. Mas então, e aí o Guber excelente vai lá trabalhar com o dificílimo, temporariamente, nosso irmão divino, anjo, Gregório. É Gregório? É? Acho que sim. Bem, então Zaqueu vê Jesus de uma tal maneira que Jesus vê Zaqueu. E fala, Zaqueu, desce daí, porque convém que hoje eu ceie em tua casa, que você ficou preparado, você tem condição de me receber na sua casa hoje, porque você está me vendo, não estava olhando. Zaqueu não estava só curioso, ele estava com anseio. Então ele conseguiu que Jesus entrasse na casa dele simbolicamente. A conexão foi tão profunda que Jesus entrou na casa dele. É assim que nós somos Zaqueus. Tem hora que nós subimos no sicômoro da sintonia, do esforço, da necessidade, da dor, da intercessão, e Jesus nos vê lá em cima. Aí ele entra na nossa casa e fala, hoje a salvação entrou nessa casa. Não sabemos se permanecerá, mas entrou. As histórias serão rápidas para dar tempo, tá? Zaqueu, vocês entenderam, né? Os cegos de Jericó, 2 cegos, dizem que são 2, não dizem que tá. Aí esse cara, quando eles ficaram sabendo que Jesus estava lá, olha, vocês não viram, mas eles tinham o quê? A voz. Eles ouviram que Jesus estava lá e a voz, e sabiam que Jesus tinha poderes, né? Aí eles começam a dizer, Jesus, filho de Davi, apiada-te de nós. Jesus, filho de Davi, apiada-te de nós. Sabe aquele pede, menino? Deixa eu banheiro, professor, posso ir ao banheiro? Professor, estou comentando, professor. Aí você vê que se você não tá, se você não deixar ir ao banheiro, você não vai dar aula. Jesus fala, você bate na casa uma vez, nada. Bate de novo, a pessoa manda você embora. Bate, chega uma hora que ele pode até não querer lhe atender, mas você está pedindo alguma coisa, você bateu tantas vezes para ficar livre de você, ele libera. Os cegos perguntaram tanto que Jesus percebeu. Senhor, apieda-te de nós. E Jesus pergunta, porque a gente nunca sabe o que vai ser pedido, né? O clássico é que vê um gênio, eu vou pedir para ganhar na loteria, para ficar rico, aqueles negócios. Aí ele pergunta, o que vocês querem que eu faça? Senhor, o cego diz que eu vejo. Aí Jesus permite que eles vejam. Bem, é outra questão. Pedi e obtereis. Pedis muito e pedis mal. Por quê? Sabendo pedir, nós conseguiremos. Eles souberam pedir o que era essencial, mas antes de pedir, eles fizeram um movimento, não precisavam se mexer, né? Fizeram um movimento, uma busca, um pedido para quê? Para ver. Às vezes os nossos olhos pedem, não é assim? Os nossos olhos escolhem, selecionam, valorizam, valoram, talvez fosse a expressão, tá? Zaqueu buscou, cego de Jericó, buscou. Saulo se esvaziou porque estava numa busca. O pai de Tobias, o discernimento, boníssimo, tá? Agora tem a dúvida. Natanael já tinha duvidado, lembram? Vão mais 2 casos de dúvida? Moisés, ele já tinha batido e saiu água. Aí o povo estava meio assim rebelde. Ele mostrou depois de anos que Deus estava com eles, bateu de novo o cajado. O povo já não entraria, por quê? Visão. A visão é enganada. Vamos ver, para falar rápido para dar tempo, tá? Mandaram os batedores para ver a terra prometida. E eles falaram disso no estudo passado, hein? Eles falaram assim, se eu tenho ideia boa, uma notícia boa ou ruim? Ele falou, qual que é a boa? Moisés perguntou. Falou assim, olha, a terra lá é maravilhosa, é um jardim, tem árvore, tem água, tem sombra, tem fruto, tem alimento, é bom demais, é a terra prometida, é o paraíso. E qual que é a notícia ruim? Você precisa ver o tamanho dos caras que estão lá, ninguém toma aquela casa deles não, com medo. Aí a voz divina, se é que Deus tem boca, diz para ele, porque vocês duvidaram, vocês não vão entrar na terra prometida. E os confundiu, eles ficaram perdidos há 40 anos no deserto. Moisés não estava nessa condenação, mas o dia que ele bateu uma vez, teve dúvida se ia dar certo e bateu de novo, Deus, que tudo vê, porque no antropomorfismo ele tem olho, né? E ele ouve,
Não sei se ele ouviu a batida, ouviu a segunda, mas ele perguntou. Moisés, por que você bateu 2 vezes? Ah, senhor, é batido 2, o senhor tem certeza? Bateu 2 porque você duvidou, você acha que a água não ia jorrar igual da outra vez? Porque você duvidou, pronto, Deus é meio esquisito, meio rançoso, né? Então você também não vai entrar na terra prometida. Magoei, claro que Deus não é assim, né? Aí Moisés não entra, mas é interessante porque ele vê a terra prometida, ele sobe no monte, né? Chega lá, ele vê a terra prometida, mas ele não entra nela, mentira, ele fisicamente morre, mas ele vai caminhando igual os nossos queridos, não entram com o corpo físico, mas entram com o corpo espiritual na terra prometida, lembrem-se disso, tá? Simbolicamente, Moisés, então, a gente pensa assim, igual mágico, você não viu o truque. Ah, coitado Moisés, morreu na praia, não era praia, não era deserto, mas vocês entenderam a expressão, surgiu, foi lá, né? Não foi não. Mas ele entra na terra prometida, mas ele viu a terra prometida. Ele teve esse consolo. Nós vemos a terra prometida, nós ainda não entramos nela, mas um dia nós vamos entrar. Não é verdade? Todos nós. Moisés, outro que duvidou, Tomé. Puxa vida, os apóstolos falaram, os discípulos, né? Tomé, nós vimos Jesus, ele ressuscitou. Eu só acreditaria se eu tocasse, se eu ver, mestre, e se eu tocar as suas feridas. Olha só o tato e o olho. O olhar, os olhos. Aí quando Jesus aparece, fala, Tomé. Aí ele fala, não, mestre, toca as minhas chagas. Acho que ele falou assim, nem precisa, não precisa. Você falou, toca aqui a saga, ó. Pegou, agora pega aqui de lado, ó, o furo aqui, ó. Você está duvidando que sou eu? Não, senhor, eu acredito. Jesus disse, você acreditou porque viu. Bem-aventurados os que não vendo, creram. Vale para a virtude, vale para a esperança, vale para a fortaleza, vale para o amparo espiritual, vale para a vida melhor, vale para a felicidade para sempre, vale para nossos intercessores espirituais, vale para saber que estamos sendo cuidados. Bem-aventurados os que não vendo, creram. Por quê? Porque eles não têm recompensa? Não, porque eles já estão recompensados. Um que se danou, que se complicou, Bar Jesus. Lembra que Saulo tinha ficado cego? Um dia ele estava do lado de Sérgio Paulo e havia um mago do lado dele que fingia curas e usava um tanto de superstições e truques e enganações e rituais. E Bar Jesus estava do lado de Sérgio Paulo, atrapalhando Paulo a curar Sérgio Paulo. Aí Paulo veio e fala assim, olha, você pode se melhorar conhecendo o mestre, que eu anuncio, Pai Bar Jesus. Ah, esse mestre é que morreu na cruz, um falsário, um fingido, não acredita nele não. Aí Paulo falou, não é bem assim, o mestre tem a missão salvadora, ele é o Messias esperado, e Bar Jesus, não acredita nisso não, Sérgio Paulo. Isso é um mistificador que vem enganar você, eles são enganadores no caminho. Sérgio Paulo tinha perguntado aos Bar Jesus a opinião dele, não gostou muito do tom, não, mas chega num ponto que Paulo se incomoda e quando ele percebe que Bar Jesus estava explorando a bolsa, o dinheiro de Sérgio Paulo e que ele era um espírito complicado, falou assim, não adianta conversar com ele, ele não ouve, ele não tem hora de ver, falou assim, olha, a cegueira me fez bem. Então eu lhe concedo a bênção de passar pelo que eu passei, para o seu bem. Fique cego. E Bar Jesus parou de enxergar. Meu Deus, estou cego, desesperado. Ficou 3 dias como Saulo. 3 dias depois ele voltou a enxergar. Qual foi a atitude de Bar Jesus depois disso? Foi como Saulo, que foi procurar Jesus e se converter? É irônico o que está narrado nos Atos dos Apóstolos e detalhado em Paulo e Estevão. Bar Jesus irou e falou assim, procurou Paulo. Como você fez aquilo? Você tem que me ensinar esse truque, nós temos que ser sócios, nós vamos ganhar muito dinheiro com isso aí. Ah, Jesus. Ele continuou cego. Ele era cego quando enxergava, mas quando ficou cego, ele talvez tenha enxergado mais, por medo. Não é como nós? Às vezes nós temos a nossa visão interrompida, para nós refletirmos a ausência que traz presença e depois a gente perde a presença de novo. É típico nosso, em algumas vezes. Então nós temos um pouco de Zaqueu, um pouco do cego de Jericó que pede desesperadamente, um pouco de Saulo que se esvazia, um pouco de Tobias que é provado e privado, que não vê nada, não vê saída, e depois um anjo aparece, mostra a saída e desaparece. Nós temos alguma coisa de Tomé, se eu não vir, eu não acredito. Temos alguma coisa de Moisés, vemos e entramos espiritualmente.
ao de Natanael, né? Virá coisas maiores do que essas. Bem, os discípulos de Emaús, gente, Jesus com eles caminhava e sentia a vibração, mas eles estavam tão imersos, tão envolvidos na sua dor, que eles não percebiam bem a volta. Jesus fala, mas eu canto, ele ouve, a gente apresenta e ele não vê, né? E é meio assim, nossos espíritos guardiães, eles cuidam de nós, zelam por nós, quase que nos tocam, para que nós cheguemos até aqui e continuemos a caminhada. Os discípulos de Emaús são com Jesus, não percebem. Eles percebem quando veem, visão, Jesus, o modo de ele partir o pão. Aí depois eles dizem, não era isso que nós sentimos, ele falava no nosso coração, nos tocava, a gente não se sentia consolado, não sentia uma presença que nos tornava plenos, mas precisaram da visão para perceber que era Jesus. Então a visão muitas vezes é necessária. Às vezes é o nosso companheiro, nosso amigo, alguém que nos mostra Jesus, de certo modo, e nós sentimos Jesus, nós precisamos ver, precisamos ouvir. O estudo, às vezes, é isso. Eu falo para conseguir ouvir, para lembrar que creio. E a gente vai compartilhando essa sintonia. Bem, João Evangelista, a visão dele, para o nosso tempo curto, é quando ele consegue escrever, inclusive, o Apocalipse com visões espirituais. Quando se fala que Pedro sonhou que nada é impuro com aqueles animais que ele deveria comer e tal, não fica claro se ele sonhou ou se ele teve um desdobramento, se ele teve uma clarividência. Não fica claro se Moisés teve escrita direta, se escreveu as tábuas. Isso não fica claro. Bem, Eliseu, eu vou ter que, não vai dar tempo de tudo, rapidinho, tá? Eliseu, ele, até na dúvida, sabe? Dessa parte, se nós vamos parar, eu acho que nosso estudo terá duas partes. Nós ainda temos Eliseu, o cego de Betsaida. Vejamos. Eu acho que vou deixar para contar a história na semana que vem. Bem, o principal que temos, por enquanto, nós vamos dar um outro nome, tá? Porque eu não vou jogar a história de Eliseu, do cego de Betsaida, da questão de como Jesus vê, e do que pode nos acontecer no futuro, é o que eu acho que vai acontecer com nossos corpos. Não vou correr com isso, não. É atípico, tá, gente? Espero que tenhamos suficientes elementos para mostrar que visão, quando Jesus fala assim, e se compadeceu deles, e Jesus vendo que, tá? Quando tudo isso acontece, esses detalhes de abrindo a boca, disse, eles esperavam que Jesus abrisse a boca. E ouvindo aquilo, Jesus surpreendeu a mulher, né? Grande é a tua fé, os sentidos. Significa que Jesus não saiba tudo e não veja tudo? Não. Significa que Jesus aceita essa surpresa natural, né? Ele olha e vê Zaqueu. O que será que aconteceu então com o paralítico? O que será que aconteceu com o cego de Betsaida? O que será que aconteceu com Eliseu? O que será que aconteceu com os escribas? E como será o nosso corpo? São cenas dos próximos capítulos, tá? Espero que não tenhamos saído do tema, nem que tenha ficado incompleto em termos de sem sentido. Está bem? Agradecemos a presença de todos. Especialíssima distinção das pessoas que estão conosco e que têm esse testemunho real, sensório, de que a vida continua, e agradecendo a Jesus por nos dar a fé raciocinada, o exemplo, o verbo ter se feito carne e habitar entre nós, só passando notícias e manifestações boas, tá? Conversaremos semana que vem. Eu não vou perder esse finalzinho na pressa, não. Demonstre, fica à vontade, tá? Muito bem. Espera um instante. Acontece às vezes. Eu já tinha até o tema da semana que vem, mas ele vai ficar para outra semana que vem por causa de hoje, tá, Deus? Não, mas a gente tem pressa. Vai ser o Visão 2, aguardem. Né? A gente agradece mais uma vez, Grátis, e sempre muito rico, né, os apontamentos.
E aproveitar e ver se alguém tem algum comentário para fazer, né? Sempre temos, né? Você vai falar? Ô, Gladstone, fala a verdade. Você gosta de uma novela? Eu estava vendo a hora que você ia criar uma. A Vanessa sempre ela se cala, gente, mas hoje ela não conseguiu, não. Se elas se calassem, as pedras falariam. A questão foi essa, entendeu? Então, tá bom, Vanessa. Já que você falou isso, eu sei que vingança é uma coisa muito feia. Gente, a Vanessa canta bem pra caramba, viu, Demóstenes? Você, E ela tá praticando violão também. É feio, eu sei, sai Dedo desse... duro. Falei, Dedo duro. contadora de história, falei. Tá? bem, Agora, mexe mais, mexe. Gladstone, já falei 1000 vezes. Pronto, vou voltar para minha timidez de não participar, viu? Ficamos assim. Mas é ótimo esse tom de novela que você deixa, nossa, deixa a cabeça da gente fervilhando. Muito bom. Tá certo. O Sandro ia falar? É porque eu acho que a gente vai chegar num momento que a gente vai começar a perceber um pouquinho, João e Gladstone, o que é o cristianismo primitivo na sua essência. Sim. Sim, haverá coliseus sempre. Né? Sempre. Perfeito. Alguém quer falar mais uma coisa? Quem está chegando hoje pela primeira vez aí, né? Amanda, né? Oi, João. Oi, Ruth. Aqui eu quero falar que eu estou muito feliz de ver a minha amiga Alcione aí. Eu queria só agradecer mesmo o convite do Gladstone e falar que eu estou muito grata por tudo e que eu absorvi cada palavra e eu espero que na semana que vem eu consiga acompanhar novamente aí, né, a novela, como disse a nossa colega. E muito obrigada, viu, pela recepção, por tudo mesmo. Eu fiquei muito feliz. Amanda, você é uma das nossas cartas vivas desta noite, tá? O estudo tem muito a ver com essa energia sua, do nosso amigo ali, que está escrito João Bosco, da Vanessa, são companheiros que também tiveram essa experiência que você está vivendo. Não é isso? Eu percebi. Pois E é. agradeço, viu? Muito bem. Parabéns. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Amanda. Para encerrar, eu gostaria de pedir uma música para o Tim. Pode ser, Tim? Pode, mas a Tuti queria falar um negocinho. Ah, Eu sim. estou vendo ali o microfone profético aberto ali, ó. Hã? Fala, Mozão. Não, estou querendo falar que eu estou feliz de ver a minha amiga Alcione aí, ó, no estudo hoje. Que saudade. A Alcione ainda está aí? Não sei se ela ainda está, né, mas... Ainda está aí. Alcione? Bem, ela deve estar. Mas enquanto isso, João, que música você queria, João? Eu ia pedir uma música, mas eu estou até numa dúvida aqui. Mas vamos lá. É porque o Graça falou uma passagem bonita do Zaqueu, é uma música que remete a gente a tudo isso, essa visão que a gente precisa estar dilatando, né? Da verdadeira vida, das nossas necessidades. Sim, claro, podemos. Vai servir como prece para hoje, né? Só um detalhe, tá, Magali? A Alcione já tem participado várias vezes, felizmente. Não tinha visto. Tá vendo como é que eu estou enxergando muito bem? Não, é porque hoje é que você tinha que ver. É porque eu tenho a minha visão, hoje que você tinha que ver. Pois é. Por isso mesmo que eu estou aqui frisando. A minha visão hoje está feliz, porque eu consegui enxergá-la aí, né? E a última palavra é agradecer também a presença das irmãs da Nenete, né? Que também já são tarefeiros de espiritismo há anos. A Solange começou junto comigo, né? A Zelinha está aí, a Lândia também já são espíritas, então a gente está todo aí junto, né? Tudo misturado. Obrigado mais uma vez, viu?
eu tinha aula de física, né? Aí chegou uma coisa que eu tava assim, cara. Eu tentei dar genética, como Tenho frente, procuro encontrar um lugar onde veja uma árvore ao céu. Me elevarei no chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a não ter olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear em minha casa, vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo do engano. Sou publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei no chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer, vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar, me elevarei no chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei no chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. Muito bem. Uma boa noite a todos, obrigado. Valeu, abraço a todos. Valeu, turma. Abraço. Boa noite, gente. Um beijo para todo mundo aí. Até a próxima. Até mais. Valeu. Muito Se bem. Deus quiser. Valeu. Tchau, obrigado, Gladys. Canções. Valeu, turma. Abra os Valeu. nossos olhos, né, Gladstone? Oi? Abra os olhos. Principalmente quem fala. Vamos lá, mas vamos falando. Semana que Os vem, outros, segunda os parte da outros novela. O Gladys Depois é você me poeta, fala- pedagogo. Como é que é, Gladys? Poeta, Não, pedagogo, agora é novelista? Como é que fala? É roteirista? Começou a obsessão, né, moça? A sintonia. Não sei Não, mas dá para cortar o agora sim. microfone. Dá para tirar o microfone da Vossa Excelência ali? Tá? Tchau para todos. Tchau, gente. Oi. Fique com Deus. Com Deus a todos. Um abraço. Abraço mesmo. Valeu.